Sim, chegou a hora. Eu vou falar sobre a morte. Mas não é para você ficar com medo. Eu apenas vou compartilhar com você para você saber o que acontece no momento em que a ciência, a medicina encontra a fé. Então vem aqui comigo que eu vou compartilhar com você. Eu sou o Dr. Eudes Marques, sou formado em Medicina pela Universidade Federal de Roraima e fiz especialização em Anestesiologia na Santa Casa de Misericórdia de Santos, em São Paulo. Já trabalho há mais de 20 anos como especialista e eu posso dizer que nesses 20 anos eu vi muitas coisas que acontecem que ninguém vê, ninguém sabe, mas que eu participei. Isso me causou um grande conhecimento e muita fé. Eu quero dizer que, apesar de falar desse assunto, são procedimentos que foram feitos de emergência. Eu até tenho um vídeo que eu explico qual que é a diferença entre uma anestesia para pacientes de emergência e pacientes de eletiva, aquelas cirurgias que são marcadas, que a gente conhece o paciente com antecipação, né? As de emergência a gente recebe o paciente, a gente não sabe, e muitas vezes o paciente já está em estado grave quando chega para a gente. E também tem um vídeo aqui também que eu explico como que é seguro hoje em dia fazer anestesia. Então, não é para se impressionar, porque esses casos são casos específicos, até porque o objetivo de eu postar os vídeos são para poder desmistificar esse medo que os pacientes têm da cirurgia. Então, vai ser coisas pontuais. Na emergência, geralmente eu sou o último que o paciente olha, eu sou o último que o paciente conversa antes de dormir. E principalmente os pacientes muito graves, eles chegam com uma ansiedade muito grande, com muito medo. E eles acabam segurando a minha mão, eles pedem para não deixar morrer, que tem família, que tem filhos, né, que tem pessoas que dependem dele. Então, aí nesse momento você deixa um pouco de ser técnico, né, para ser todo um conjunto de situações. Ali existe medo, existe entrega, e aí você entende que por mais que você estude, se prepare, faça tudo certinho, tem uma hora que a medicina acaba tendo um limite. Então, apesar de eu fazer todo um esforço, apesar do cirurgião fazer todo o esforço, tem situações que a gente acaba perdendo o paciente. E isso aí acabava me marcando profundamente, porque eu ia para casa e aí eu ficava pensando, eu ficava com aquilo na minha cabeça. Será que eu fiz tudo possível? Será que eu usei toda a tecnologia que tinha ao meu dispor? Será que eu utilizei as medicações corretamente? Será que tudo que eu fiz foi o suficiente? Será que eu não negligenciei de alguma forma algum cuidado? E isso acabava ficando na minha mente, eu ia para casa, às vezes eu deitava, tentava dormir, não conseguia, porque é uma situação muito ruim. Ainda bem que nunca aconteceu em cirurgias eletivas, né? Graças a Deus, eu nunca perdi paciente em cirurgias com data e hora marcada para fazer, a gente conhecendo o paciente. Essas situações se reservaram a esses casos realmente de emergência e pacientes muito graves. Então, era uma coisa que me incomodava bastante. E isso me incomodou durante bastante tempo. Sempre que acontecia, eu tinha essas sensações. Mas um dia, Deus colocou uma coisa na minha cabeça. Porque apesar de nós termos feito ali tudo, tecnicamente, tanto eu, cirurgião, eu estava sendo negligente sim. Porque eu estava focando apenas no corpo físico. Eu não estava pensando no sentido espiritual. Se naquele momento nós fizemos tudo, mas a vontade de Deus foi que acontecesse um desfecho desses, eu como cristão, eu deveria fazer um pouco mais. E o que significa isso, né? Seria também focar no acolhimento dessa alma, desse espírito. Porque eu sou o mais próximo que estou ali naquele momento. Então, muitos pacientes que nós perdemos em cirurgia, mas muitos pacientes acabavam tendo um desfecho na UTI. Mas, de qualquer forma, eu fui a última pessoa que conversou com esse paciente. Então, eu comecei a fazer isso. Sempre que eu verificava a possibilidade de acontecer um desfecho desfavorável, eu fazia esse acolhimento. Coloco ainda, né? Quando acontece, se bem que faz tempo que não acontece, graças a Deus. Mas eu coloco a mão na cabeça do paciente e faço uma prece, faço uma oração e peço para que Deus acolha aquela alma, peço que perdoe dos pecados, mesmo ele não tendo pedido, porque ele é um ser importante, ele é um amor de alguém
Então, naquele momento, eu acho que a minha obrigação como cristão, além de médico, é fazer realmente o que a gente pode fazer, mas deixar cumprir a vontade de Deus. Então, isso aí fez com que melhorasse muito isso na minha mente, na minha cabeça. Eu comecei a me sentir, não satisfeito, obviamente, mas um pouco mais conformado com aquela situação. O objetivo de compartilhar essa história com você foi justamente para poder mostrar como que funciona, o que que acontece, até informações de que às vezes a pessoa mesmo no dia a dia ali nunca pensou como é que funcionaria. Mas então eu fico satisfeito em poder informar para vocês como que funciona isso aí. E hoje em dia eu faço, como eu sempre fiz, tudo que está ao meu alcance, tecnicamente falando, né, para salvar sempre o paciente, mas que eu coloco depois nas mãos de Deus para fazer a vontade dele. Então isso aí não diminui a minha responsabilidade, mas me dá paz. Agora sempre deixando claro que a anestesia hoje em dia é muito segura. Esses eventos são muito raros de acontecer. E saiba que eu estarei sempre ali do seu lado fazendo o melhor para você.